É verdade. Até que ponto, ainda há pouco tempo, eu falo regularmente disto, que eu acho que é muito importante e é um grande erro na comunicação na permacultura, é falar-se das leguminosas fixadoras do azoto e não se falar das bactérias que fazem simbiose para a fixação do azoto, não é? Portanto, eu posso estar a estupidificar as pessoas, a dizer, vou pôr aqui umas plantas leguminosas, e a pessoa pensa, Carregando, não. estou a fazer altamente, não sei o quê, e agora está a fixar o azoto, porque pôs aqui um monte de trevos. Mas, realisticamente, se não tiver lá as bactérias do tipo risóbio, não é? Não, não está, pode não estar a fixar o azoto, não é? Existem outras bactérias que ajudam nisso também, mas a principal é do tipo risóbio. E Tem quando existe... protozoas também que fazem isso. Sim. E há maneiras muito simples de nós vermos isso, não é? Através dos nódulos, da cor dos nódulos, estão vermelhos por dentro e por fora, não é? E tudo mais. Agora, até que ponto é que nós, isso é uma pergunta que também levanta aqui um tema para nós discutirmos, porque também não sei a resposta disto. Até que ponto é que um sítio que não tenha as bactérias risóbio fazer simbiose para a fixação do azoto necessita que nós importemos essa bactéria para este terreno? Será que isto não está a funcionar conforme este ecossistema sem essa bactéria? Será que eu não vou estar a lixar um monte de outras cenas, estás a ver? Estou a adicionar a vida que não precisa desta vida? Já pensei nisso muitas vezes. O que é o ponto Será uma intermédio da evolução? Porque Yeah. há o antes, há o depois, e todos os sítios vão poder ser outro no futuro, depois de milhões de anos. Agora, já a gente crê que este seja aquele. Pois. Não, hoje a gente estava a falar com uma amiga nossa, a Mela, sobre o facto de que em muitas zonas dos Estados Unidos as minhocas serem invasoras. Elas Sim, não estavam lá. eu já fiz um vídeo acerca disso. Eu fiz um vídeo acerca que eu comecei assim, porque é muito aquela cena do fazer um verme compostor, não é? Para fazer as fixadoras das outras. E depois eu comecei o vídeo a dizer Viram todas! será que as minhocas são imprescindíveis em todos os ecossistemas? Não, não são. Depende do sítio, não é? Depende, obviamente, que a maior parte deles, e se fizermos um composto à base das minhocas, nós podemos utilizar o líquido. Diz-me? É altamente, o composto é altamente. É altamente, mas minhocas, se não estiverem num sítio, talvez é porque não devam lá estar. Não é? E há sempre voltas a dar em termos de, portanto, a ideia de abundância máxima. Imaginar que cada bioma, cada sistema dentro de uma certa localidade ou regionalidade vai ter o seu ponto máximo de produtividade e abundância. Pode chegar a isso. Uma das respostas mais básicas, que são quase parvas e estupefacientes, mas que não deixam de ser verdade, do Yong San Cho, outra vez, o filho, que é mais holístico e mais aberto, é dar ao terreno aquilo que o terreno tem. Dá isso que ele é a ele próprio. Parece uma questão um bocado estranha de autofagia e de insustentabilidade, inbreeding. Só que estas imaginações que nós temos de, não, vamos começar a ser insustentáveis se só tivermos isto para dar, é isto. A nossa imagem europeia é a de um funil. Mais simples e decadente. E não é simplesmente pelo facto de que no ar viajam milhões de seres vivos invisíveis. E as plantas têm aquela capacidade fantástica que é fixar carbono. Ou seja, elas põem sempre mais matéria no Sol que não estava no Sol. E então esta mistura bué simples de bichos que andam no ar e carbono que se fixa resolve as situações. Tu pegas nos tomates e dás aos tomates fermentados, compostados, pegas nas coisas e dás a elas próprias. E elas vão melhorando, elas vão se adaptando e vão sendo abundantes. Se tu fores a ver, isso é até o que faz sentido, não é? No sentido do observador. Quer dizer, que se eu tiver uma planta de um tomateiro a crescer, não é? Ok, está saudável, está a crescer na fase vegetativa, está na floração, frutificação, morte. Ok, o que é que vai acontecer? Vai voltar para a terra. Ele está ali. Faz sentido. Não precisa de outra coisa, não é? Adiciona aquilo. A gente come a cabeça toda a ver como é que vamos gerir este sistema. É tão simples quanto isso, às vezes, não é? É mesmo. Agora, a coisa é, tu sabes que naturalmente
a taxa de reprodução é muito mais baixa do que aquela que a gente consegue fazer com a agricultura. Meter as coisas no sítio certo, as temperaturas certas. Agora, tu consegues acelerar o processo de criar abundância com a pré-decomposição das coisas todas. E então, a cena, isto para resumir tudo, é a agricultura tradicional asiática, em geral, mas a coreana em específico, é tudo sobre digestão, pré-digestão. Se pensares que toda a natureza é um sistema digestivo, que é contínuo, que entra e sai de si próprio e digere de si próprio, tu o que estás a fazer é facilitar o trabalhinho e em vez de esperar tanto tempo que as coisas funcionem, tu pré-digeres tudo. Tu pré-digeres tudo e dás às plantas. Agora, há contraindicações para isto. Eu estive a ler papers, não só coisas fantásticas, eu estive a ler um paper recentemente sobre uma certa manha, uma certa preguiça que as comunidades que trabalham em função das plantas diretamente começam a sentir se aquilo que elas produziam aparece em pacote. Ou seja, se as bactérias e os fungos que vão receber aqueles polissacarídeos todos fantásticos, aquelas secreções das plantas e vão buscar os minerais do solo, já não têm que fazer isso, porque a planta já recebe ácido fosfórico, que é uma maravilha, já recebe carbonato de cálcio solúvel em água, recebe uma concentração altíssima de amónio com peixe podre durante 3 meses em açúcar. As bactérias ficam, pá, o que é que eu estou a fazer aqui? Foda-se. Vou, mas é para o centro de desemprego. Vão para a sombra da bananeira, não é? Para a sombra da bananeira, que quer dizer ou dormir ou morrer. Na natureza, a sombra da bananeira. Pois é. E, ou seja, mas isto tem a ver com a taxa de aplicação. Daí as concentrações em Korean Natural Farming ser tudo de 1 para 1000, de 1 para 500. Tudo uma coisa assim muito... É quase homeopático. É homeopatia. É maratona. É tipo, vais pondo, vais andando. Se este ciclo cagar, o próximo vai ser melhor. E é nesta confiança, nesta crença. E, obviamente, numa cultura que já tem milhares de anos, que tu tens confiança na crença, mesmo que falhe, agora vai funcionar a seguir. E depois, a longo prazo, aquilo automatiza. Então vais sempre pondo muito poucas coisas e não vicias. É anti-vício. Automatiza, isso é altamente, tu disseste, eu concordo com isso, é fazermos as coisas para que nós não tenhamos que o fazer para sempre, não é? É colocar aqui, fazer estes preparados, colocarmos dentro deste ciclo para que o solo trabalhe sozinho. Claro. E tenha tudo, porque nós temos estado a degradar tanto o solo que agora, se quisermos esperar para que ele volte a ficar bom, vamos esperar milhares de anos, não é? E podemos acelerar isso. Nós podemos ser o catalisador disso, não é? Isso é altamente. Portanto, olha, deixa-me só aqui ver aqui o que a malta que está aqui nos comentários a dizer. Sim. Para ver se há perguntas também. Sim, que normalmente há muita interação aqui deste lado. Boa noite a todos. Olha, está aqui uma conterrânea tua, Maria Campanário, da Madeira. Uau. Boa noite a todos que estão aqui a dizer boa noite. E está aqui o Gonçalo do Fora da Caixa. Boa noite. Já ouviste falar dele? Não. Olha, sim. E tens que ver o projeto, ok? Que ele também trabalha muito faz muitos preparados e assim. Fora da Caixa. Ele diz, boa noite, uma das maiores dúvidas que tenho, quer nos EMs ou micro-organismos, é perceber o tipo de micro-organismos consoante a cor. Okay? As cores que tu vais ver com os olhos serão quase sempre de comunidades fúngicas. Atenção. É só fungos. E a maior parte deles são os fungos que têm a capacidade de, através de mantos de micelium, conectar-se com endo ou ecto com as raízes. Eles são todos, se tu conseguires ver, na sua grande maioria, positivos benéficos, em percentagens e em concentrações devidas. Claro, Ou seja, os parasíticos são benéficos, não é?
Sim, mas em termos de aplicação, sabes? Tu aplicas os fundos que capturas tal como os capturas, se capturares bem. Ou seja, não pode estar com aquilo tudo empapado, não pode apanhar água, não pode estar anaeróbico, essas questões todas. Não pode ter subido a temperaturas demasiado grandes. Se tu seguires estas indicações e procurem as indicações certas, vão mesmo procurar. Eu posso-te dar as referências, porque tens muitas formas de fazer isto, que umas funcionam bem e umas não funcionam nada bem. Umas podes acabar com uma papa de psyllium, Ok. que vai comer as raízes todas de uma laranjeira em 3 dias e tchau, puto. Não é bom. Tu tens Facebook? Já não. Tive uma vez. Ok. Então, olha, depois partilha-me isso tudo para mim, que é para eu colocar aqui Sim. para colocar aqui no ficheiro para a malta ter acesso a isso, ok? Sim, olha, um dos livros que eu aconselho é este. Jadam, Organic Farming. Ok. Yeah. Noted. Isto é o do filho de Aung San Suu. Isto é incrível porque ele faz um sumário das técnicas todas que lançou o Korean Natural Farming para o mundo e depois dá listas intermináveis de receitas que metem medo ao demónio. Olha, E que altamente, funcionam, altamente. são uma maravilha. Altamente. São super detalhados. Ele vai-te dando 5 horas depois, 6 horas depois, 10 horas depois, e vai tirando fotos às bolinhas, sabes? O gajo é assim tão metódico. E aí tu ficas com certeza de se estás aí no caminho certo ou não, em casa, na tua banheira, no pote. Sabes se aquilo é aquilo que ele te mostrou, já sabes, não estás num void, não estás num vazio, não ficas com medo. Ai, se morro, se tocar aqui com os dedos. E onde é que eu posso arranjar esse livro? Este livro, eu posso-vos dizer onde é que vocês arranjam de graça em PDF. Ok. Que é no lib... depois mando-te o link. Há um diretório que tem montes de livros, inclusive de permacultura que nunca mais acaba, de graça. E eu acho muito bem isto, acho fixe, porque este pessoal já não está com falta de dinheiro. Ele tem centenas de members na comunidade dele que estão já a gerar um float. E ele não vai afundar só porque a gente faz o download do livro. Eu, por acaso, comprei este. Mas eu aconselho a ir buscar de graça para quem não tiver dinheiro e quiser ver as coisas. Lib for free, como é que se chamava? Deixa-me só ver rápido. Vejo isto super rápido. Depois manda-me isso tudo, que é para eu colocar. Até podes mandar aqui no Zoom, se quiseres, eu ponho já aqui na malta. Aqui no. É onelib.eu. Se quiserem comprar, vão ao Jadam, procuram Jadam e vão ver a fundação deles e compram. Ele tem o livro lá. Eu digo-te que eu sou um nerd para ter os livros na minha mão. Eu não sou nada. Também. A gente está aqui a criar também uma biblioteca nestes temas para ter lá no Carvalhal e as pessoas poderem ir lá eventualmente fazer residências e passar lá um mês a papar conhecimento. É proibido colocar no Facebook, mas depois eu partilho com a malta. Não consigo colocar o link. Portanto, olha. Há sempre outra maneira. lib.eu, para quem quiser. Pronto, olha, então vamos continuar aqui com as perguntinhas que a malta tem. Epá, altamente, estou a curtir bué disto, mano. Também. Está aqui o Pedro a dizer boa noite, grande conversa. A Júlia, momento fantástico. Brutal. O Eduardo está a dizer, a minha questão é mesmo essa. Ao meter minhocas californianas na terra, que já tem minhocas autóctones, não estamos a criar um desequilíbrio? Queres começar tu? Eu tenho a minha ideia. Eu nunca li nada sobre isso, nem nunca vi. Os Leonardites e essas espécies que tu trazes normalmente, que vêm em pacote. Eu não sei se eles depois competem diretamente, se entram mesmo em brigas, ou se não falam uns com os outros, mas um come a comida dos outros mais depressa. Foi o que aconteceu com os Homo sapiens e os Neandertal. Não sei. Olha, eu pelo que eu sei, que já vi, eles andam em estratos diferentes do solo. Eles não competem, ok? As californianas realmente são chamadas californianas, mas não são necessariamente da Califórnia. E as autóctones também não são necessariamente autóctones, estás a ver? Temos algumas que são, estás a ver? Portanto, isso do autóctone também tem muito que se liga, não é? O que é introduzido, o que é adaptado, o que é endémico, não é?
Pronto, tem. E as minhocas californianas, não tem nada contra elas. Eu são altamente para quê? Porque porque comem muito, muito rápido. Quer dizer que te viram coisas em composto num instantinho. Quer dizer o quê? Se fugir uma, as minhas estão constantemente a fugir. Ainda no outro dia no vlog que eu partilhei, eu agarro no composto com as minhocas e ponho-as na horta. Não tenho problema nenhum com isso. Mas só que o vermicompostor que eu tenho já não tem só as californianas, também tem outras. Tem umas que parecem um Golias, não é? Que são gigantones assim, estás a ver? Tem aranha. Diz? Elas dão-se bem. Dão-se bem no próprio vermicomposto, na própria banheira. E depois, quando estão no solo, mesmo no solo, eles movimentam-se em estratos diferentes e não fazem confusão umas às outras, ok? Portanto, Eduardo, na minha opinião, e vale o que vale, eu não me importo nada com isso e uso qualquer minhoca ou qualquer verme ou qualquer inseto ou qualquer microbiologia. Como o Rui também estava a dizer, mesmo os maus têm o seu papel, não é? E essa questão dos endémicos ou autóctones tem muito que se lhe diga. E uma coisa muito fácil e verdadeira de se dizer sobre isso é que não importa muito. Se tu trouxeres uma coisa de fora para um sítio, esse sítio, se for saudável, vai ter a capacidade de ou aceitar e integrar, ou rejeitar e aniquilar aqueles gajos de cima para baixo. E isto é natural. Ou seja, mesmo que eu traga os IEMs da Alemanha e os aplicar, eles nunca vão ter falado com os outros que vão encontrar no solo. Eles podem integrar-se e funcionar em conjunto ou ser completamente descartados ou ignorados, eventualmente morrerem. Ou seja, tens é que ter um ecossistema resiliente. No início, andar a brincar com o início dos ecossistemas que vão ficando capazes, vão ficando adultos e autossuficientes, não faz assim tanta diferença porque estás nessa fase. Se correr mal, cai para a direita, se correr bem, cai para a esquerda. Quando eles avançarem, tens uma rede de resiliência, de flexibilidade dinâmica muito maior. Então já não há não há tanto problema do erro. A margem é tão grande que qualquer coisa que vá mais para a esquerda ou mais para a direita vai se perder no contexto desse equilíbrio muito grande e complexo. Ou seja, esta questão de cuidado com as invasoras é mais uma questão de management, má gestão, do que a natureza própria dela ser boa ou má, ou de dentro ou de fora. Isso não é uma questão. Para o Korean Natural Farming não é uma questão. Eles não entendem isso. Sim, isso é altamente porque, aliás, nós concordamos aí. Existem muitos vamos dizer assim, os racismos florestais, não é? Tal e qual. Não é? Tal e qual. Aquela é boa e aquela é má. Eu não encaro nenhuma planta como planta má, ok? E há plantas que já me deram muito, já me iam tirando, vazando o olho, já levei com uma árvore em cima. Pois. Claro, mas faz parte, não é? O motivo das plantas estarem ali muitas vezes são por erros de gestão, de manutenção, e mais do que o pesar daquela planta estar a roubar os nutrientes do solo. Por exemplo, nunca se fala de uma nogueira. Uma nogueira consome água e nutrientes com força. Mas está-se bem se houver uma quantidade boa de vida e nutrição no solo e se deixar... Isso, ainda hoje passei por um caixote de lixo de carro e estava uma senhora a colocar a matéria orgânica no lixo. Eu não consegui, disse assim, isso não é lixo. Não. Só que, pronto, é um choque cultural aí, não é? Tudo isto para dizer que, falando das plantas autóctones, eu gosto mais de falar das plantas adaptadas. Porquê? Porque eu sou um alta cromo por exóticas também. Eu gosto muito. Eu tenho ali umas plantas muito... Pronto, porque é a minha pancada. Deixem-me ter a minha pancada. Estás a ver? Eu sei que estas plantas precisam de mais cuidado, mas eu gosto, é o meu hobby, estás a ver? Claro, se calhar não vou começar um bosque de alimentos com aquelas plantas. Mas tenho ali aquelas plantas porque são giras, porque são diferentes, porque gosto de plantas, estás a ver? E desde que sejam adaptadas ao nosso clima, ao microclima de cada... Exatamente, se funcionar no teu microclima, está-se bem. Por exemplo, a melhor maneira de eu decidir onde é que eu vou colocar as minhas plantas, aqui no espaço, é coloco aqui, ok, morre. Não fiz nada, não faço nada, nem rego, estás a ver? Morre. Ok, não era aqui, põe no outro lado. Olha,
deu-se bem aqui, vai ficar aqui. Porquê? Porque assim estou-me a poupar os futuros trabalhos. Porque a planta adaptou-se ao sítio, adaptou-se ao ecossistema. Okay? Essa é a minha perspectiva. Uma planta que tinha características invasoras, sim, pode estar a danificar um ecossistema, okay? Mas mais do que isso, numa perspectiva muito mais alargada, está no processo de evolução do ecossistema, não é? Está a levar o ecossistema disto para outra coisa qualquer totalmente diferente. Quer dizer que não é... Madeira tens um caso incrível disso, que é, ou seja, a Madeira tem muitos casos estranhos e interessantes sobre o que é de um sítio, porque a Madeira é muito interessante, porque é uma ilha vulcânica. E ilhas vulcânicas são exercícios filosóficos interessantíssimos neste aspecto. Elas vieram do raio do fundo do mar. Não havia plantas quando aquela merda estava a arder de lava. Yeah. Tudo devido a algum sítio. Primeiro. Segundo, tens muitos milhares de anos até que a Laurisilva está fina, em equilíbrio. Yeah. Durante muitos anos. Chegam os portugueses e trazem as carquejas e as gestas, os tojos, para dar ao gado. Porque os portugueses traziam gado. Tinha que ver com o gado, para lá para dentro. Hoje são invasoras. Não são autóctones. Estão a matar os tilhos, estão a matar os louros, estão a matar lá. Os louros e os tilhos, onde essas se dão, já estavam mortos. Estavam incapazes de suster o seu próprio ecossistema. As pessoas rebentaram as orlas daquilo que era a bolha familiar dessas árvores, os tais guilds, ficaram rarefeitos, taxas de densidade um bocado menores, taxas de umidade entre as árvores que elas gostam de ter um bocado desreguladas. Claro que as outras começam a entrar, elas são oportunistas. Mas o que elas fazem é voltar a criar as condições para que a Laurisilva volte. E isso, nas zonas em que tu não tens acesso de estradas a esses sítios, observas. Porque consegues ver as aplicações que as pessoas que tinham uma coragem de todos os tamanhos, até o século XIX, de ir cavar e fazer um bocadinho de sol ali naquela montanha, fizeram, e tens 100 anos de observação. Difícil, mas podes ir lá para ver o que aconteceu quando as carquejas e as gestas são deixadas ao Deus dará. Elas saem de cena quando é a altura certa e não dura assim tanto tempo. Fogo. 100 anos não é nada. 100 anos é elas aparecerem em cena, dizerem olá, não acabarem a frase e saírem de cena, fechar a cortina, acabou-se. Volta a Laurisilva. Basicamente. Ou seja, as questões estão sempre um bocado na badalada, com muito ruído, muito barulho, sem uma perspectiva a longo prazo, que não é típica dos seres humanos, porque a gente vive, morre em menos de 80 anos, mas é bom ter essa noção, tentar esticar a imaginação para perceber que raio é que a natureza está aqui a fazer. Basicamente é isso. Basicamente. Então, vamos voltar aqui então às... Não, está-se bem, está tudo ok com isso. Então, cá em cima, a minha questão, que já falamos desta, o Pedro Ventura diz, acham que temos que continuamente aplicar compostos ou devemos equilibrar o sistema e depois abandonamos? Idealmente, sim. Só que isso requer uma coisa muito interessante, que é deixarmos de pensar da forma europeia sobre o solo e sobre a cultura e sobre o alimento e pensarmos não necessariamente de uma forma asiática, mas de uma forma um pouco menos eurocêntrica e objetificante das coisas. E o que eu quero dizer com isto é que no processo de abandonar uma pessoa tendo que comer, há que reconsiderar o que é comida para mim. Vou começar a ver comida onde eu não via antes. Talvez não naquilo que eu cultivo, mas naquilo que nasce. E vou aprender a cozinhar certas coisas durante muitas horas para deixarem de ser tóxicas e comê-las quando elas nascem naturalmente, como as pessoas fazem em muitas zonas da Amazónia. Ou vou comer ervas daninhas como se não houvesse amanhã. E esse processo de abandono requer um pouco de reconsideração sobre o que é comida para mim. O tal rewiring na nossa cabeça, reconceptualização do que é comida para mim. E eu acharia isso fantástico. Eu próprio estou a tentar fazer isso com a Sara e o pessoal que conheço que está a tentar mexer o mínimo possível. É difícil. Nós tentamos da tua política. Claro. Espera. Pode juntar-te. Anda, estás aí. Olá, é a Sara. Olá. Olá, tudo bem? Estás boa? Tudo bem? Também.
Pá, eu não sou especialista em Korean Natural Farming, por isso vou deixar ao Nós Karine. temos a Landra juntos. Temos. Pronto. Estava só a perguntar, acho que na questão que fizeram, que é, em termos das coisas que tu queres ver a crescer, será que continuas a aplicar esses micro-organismos? Não. Ou eventualmente aquilo Os trata-se micro-organismos tratam-se a si próprios. Eles são tão bons a tratar a si próprios que eles fazem do mundo a casa deles e fim, acabou-se. A festa total, viram a casa do avesso e se o tomatinho não viver, eles não se importam. Tem a ver com reconsiderar o que é comida para ti. É tão mais fácil pôr os ecossistemas a funcionar bem do que aquilo que a gente pensa. E quando eles começam a funcionar bem, e digo bem, e cai um tronco no chão, daqui a um ano ele está podre, ele desapareceu, ele nem sequer dá para lenha. Isso é a natureza a correr um sprint como vocês nunca viram. Nós, no nosso terreno do Carvalhal, a gente não tem conta da quantidade de cogumelos que aparecem por todo o sítio e comem as coisas que a gente perde no chão. Eu não estou a brincar, isto é tipo, ok, a gente tem que ter um certo equilíbrio entre aquilo que a gente quer comer e aquilo que aparece da natureza, porque nem sempre esta abundância da biodiversidade e de quantidade de carbono envolvida nestas transfusões todas alimenta-nos diretamente. Claro. Então a gente tem que ver o que é que eu posso fazer para me alimentar, ou mais, o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro se for agricultor comercial, para vender comida. Estas são tudo coisas a se pesar. Talvez exista uma necessidade de manter um ciclo entre a sucessão que chega até quase a uma floresta que fecha a copa e mata tudo o que está por baixo e uma certa decadência desse próprio sistema quando os solos eventualmente ficam tão fúngicos e tão ácidos que as árvores começam a ter problemas por causa disso e abrem-se clareiras com ou sem queimadas, imagina que seria naturalmente não sei quantos milhões de anos, e tu voltas a poder ter anuais e as batatinhas e não. Tu podes estar a manter esse esquema. Mas o Han Cho aplica sempre os compostos dele. Porque ele é agricultor comercial. Mas ele tem, o Han Cho é o tal, o filho, ele tem quintas de demonstração com agrofloresta, tem sites de demonstração em que ele só trabalha com florestas old growth endémicas da Coreia. Ele tem muitas formas diferentes de lidar com as coisas. E quando estás a falar com florestas, já não estás a tratá-las por bebés, tu nem sequer tratas por tu. Tu entras lá dentro e dizes, com licença. Ou seja, tu aplicas preparados diferentes para as diferentes sucessões com que estás a lidar. E chegas a um ponto em que já não aplicas preparados e estás só a monitorizar o sucesso daquela cena. Isso também é uma coisa importante que por exemplo, solos muito férteis, não é? O que é que vão fazer os solos muito férteis? As plantas que são heavy feeders, que vão comer muita coisa, não é? Comer muita nutrição e de crescimento rápido, vão fechar a copa, não é? Vão puxar para cima e vão fechar a copa. Quer dizer que toda a luz que poderia entrar para as plantas mais lentas, que necessitam, estás a ver? Não vai dar espaço para isso. Quer dizer, numa fase inicial da regeneração, talvez não seja das coisas melhores ter um solo altamente, estás a ver? Às vezes até ter um solo mais pobre dá tempo às plantas mais lentas de crescerem, ao mesmo tempo que as plantas mais rápidas também estão a crescer mais lentamente por não ter tanta nutrição, não é? Ou tanta fertilidade. Portanto, é um pau de dois bicos, não é? É sabemos observar qual é que é o momento, qual é que é... É por isso que observar é tão importante, olhar a natureza, não é? E replicar isso. Porque não é um chapa 5 de bora meter microbiologia com força. Não, é quando fazer o quê, não é? Exatamente. Há ou seja, a comunidade online que está à procura de Korean Natural Farming está sempre a perguntar uma coisa muito típica. Eu também já fiz essa pergunta e depois percebi que não fazia sentido nenhum, que é não há assim um modelo anual de aplicações, sabes? Um schedule, um horário, um calendário. Sim. Não, mano, não há. Claro que não há, porque se houvesse, tu ias estar a fazer como é que se diz? Under fertilizing. A pôr a menos ou a pôr a mais. Com certeza. Porque se houvesse esse modelo, tu ias estar a fazer loucuras. Claro. Mas as pessoas querem, já reparaste que as pessoas estão sempre um pouco à procura desta regra. O que é que eu posso seguir que vai funcionar? Isso é o típico problema da agricultura convencional. E é o que estamos a falar ainda há pouco.
aquele momento, o golden moment, não é? De tu poderes arriscar, ter as ferramentas e poderes mandar as coisas ao ar e ver o que é que pega, não é? É muito bom e as pessoas têm medo de fazer isso. Atenção que tu estás a pensar desta maneira, mas a maior parte das pessoas no planeta, neste momento, gosta de seguir, e sente-se bem a seguir ordens e seguir regras e receber e ter pessoas ou patrões a dizer faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. E as pessoas vivem nesse modelo. Quer dizer, quando chega à agricultura, vem desse ritmo e sem isso... Sem esse método, sem esse sistema, sem esse faz assim, assado cozido, fica de pipoca, estás a ver? Sim, mas o engraçado é que as pessoas, não é? Tipo, temos patrões e tudo, e já estão a seguir um modelo em que não é suposto pensar por ti próprio, não é suposto ver a natureza e tentar agir como parte dela, é suposto estar alienado, e então tu voltas para a natureza e não sabes realmente o que fazer, só queres continuar a seguir regras. Espero que tudo corra bem. E o Fukuoka, não é? Que é oriental, vocês devem conhecer com certeza. Ele dizia, a parte de trás, pá, é uma das coisas mais deliciosas que eu já li, que é os homens, é qualquer coisa dentro destas linhas. Os homens, lá está. Aqui, é a Revolução de uma Palha. Não, por acaso este é o último livro, que é muito bonito, eu chorei no Olha, não li esse. Sowing Peas in the Desert. Ele fala sobre a regeneração a nível global, é muito fixe. Nice. Ele anda... Nice. Na Revolução de uma Palha, ele, por trás na sinopse, ele diz: os humanos estão sempre preocupados em fazer isto e a fazer aquilo, e quando não estão a perceber que realmente é melhor não fazermos nada. Isso é uma cena tipo, wow, tipo, põe-te completamente no outro mind frame, não é? Porque é tudo muito filosófico, toda a comunicação dele é muito filosófica e altamente por causa disso.